Enquanto as crianças saem. Amém. Louvado seja o Senhor. Está vendo todos os irmãos nessa noite. Amém. Acho que pode abaixar um pouco aí o som. Não sei, está dando uma... Bendito seja o Senhor que não nos rejeita a oração. Amém. Quem nos visita pela primeira vez? Temos aqui, como é que é o nome? Danilo. Danilo, seja bem-vindo em nome de Jesus, meu querido. Trabalho com a família. Hein? A Paula? Paula com os filhos, né? Eu estava vendo ali. Quantos filhos? São 3? 2? Deus abençoe a sua vida. Eu vou pedir a Ana para entregar isso para Paula. E vou pedir o meu amado pastor Carlos para dar um abraço ali no Danilo. Isso aqui para Paula, o CD. Isso para o Danilo, um grande abraço. É a primeira vez dos dois? Não. A segunda. Amém. Deus abençoe muito os meus amados. Eu penso que mais alguém pela primeira vez. Não estou identificando aqui alguém que ficou de vir. Não sei se não veio. O nome dele é Guilherme, xará do Guilherme. Acho que não chegou ainda. Amém. Louvado seja o Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 3. Hebreus 1, verso 3. Em todo lugar do mundo, com algumas exceções, o Natal está se aproximando, ou seja, a comemoração do nascimento de Jesus. Poucas pessoas sabem intimamente, nos dias de hoje, na hora da comemoração, quem foi Jesus, quem é Jesus. E eu estava pensando nesse texto para falar acerca de Jesus, não apenas do que ele fez, dos milagres, de ter dividido a história, de ser o nosso Salvador, de ser Deus, mas aquilo que esse versículo fala acerca dele. É profundo demais. E se você quiser, nessa noite você pode sair daqui com uma compreensão de parte daquilo que Jesus é. Eu não conseguiria, nem vou conseguir, durante toda a minha vida e existência, falar tudo acerca de Jesus. Mas esse texto diz muita coisa. Eu quero que você preste bastante atenção. Ele, que é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos orar. Deus, pelo poder da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pela tua misericórdia, fale ao nosso coração nessa noite. Abra o nosso entendimento, rompa as barreiras que porventura haja em nossos corações para ouvir acerca da tua palavra. E que nessa noite nenhuma preocupação, nada daquilo que está lá fora, na nossa casa,
com os nossos filhos ou com as nossas ocupações de amanhã, possam ocupar lugar na nossa mente nesse momento. Nada, absolutamente nada, vem atrapalhar aquilo que tu queres falar ao nosso coração nessa noite. Oramos, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, quando nós falamos sobre caráter, a gente pensa várias coisas. Se a gente for no dicionário e olhar a palavrinha caráter, a gente vai ver que é um conjunto ou o conjunto de características, de traços relativos à maneira de alguém agir e de um indivíduo reagir também, ou de um grupo, ou é um fato moral, ou é a firmeza e a ciência das atitudes e a coerência dessas atitudes do ser humano. Alguns dizem que caráter é sinônimo de personalidade. Alguns outros falam que caráter são traços morais da personalidade de alguém. Outros dizem que é a índole ou a firmeza da vontade de uma pessoa. Nós precisamos entender o que esse texto diz sobre caráter, porque a palavra caráter está aqui e daqui a pouco eu vou trazer a revelação disso para vocês. O desafio de muitos pastores, especialmente o meu desafio, é construir um novo caráter na vida dos meus ouvintes, debaixo ou através do Evangelho. Quando eu trago a palavra, o intuito que eu tenho no meu coração é que os ouvintes sejam forjados pelo caráter, por aquilo que o Evangelho apresenta, por aquilo que as boas novas do Senhor apresenta. Queridos, e se eu fosse escolher na Bíblia, nós iríamos achar vários personagens com caráteres ilibados, gente que a gente poderia falar a noite inteira, um mês inteiro, mas não há nenhum personagem na Bíblia suficientemente capaz ou perfeito para falar sobre caráter. O único é o Senhor Jesus. Ele é o único que tem o caráter de Deus. Esta palavra caráter aparece uma única vez em todo o Novo Testamento, ou melhor dizendo, em toda a Bíblia. Quando você lê na sua tradução em português a palavra caráter, fora do texto que eu vou citar daqui a pouco, ou esse texto, essa palavra é uma correlativa, ou está falando outra coisa. Nós não temos a noção do que exatamente diz esta palavra caráter. Essa palavra, ela tem sido usada por sociólogos, por psicólogos, por filósofos, mas eles jamais conseguiram conceituá-la. Ela é tão abrangente e profunda que nenhum ser humano até hoje conseguiu expressar em sua plena realidade ou verdade o que é caráter. A palavra caráter significa reprodução, representação exata de alguma coisa. O único autor fora a Bíblia que até hoje se aproximou do sentido real da palavra caráter foi Sigmund Freud, o psicanalista, que todos acham que só se preocupava com sexo. Isso não é verdade. E ele disse que caráter é aquilo que inspira fé como modelo e padrão. Freud estava longe, mas foi o que mais se aproximou
do sentido da palavra caráter. O nosso desafio é entendermos o Evangelho na perspectiva de que Cristo quer construir em nós o caráter de Deus. Amém. Porque Ele mesmo, Jesus, é a expressão exata do ser de Deus. O texto de Hebreus diz isso. Ele é a expressão exata de Deus. Leamos de novo esse texto, para que refresque a sua mente. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Qual o impacto disso? Em que Jesus ser a expressão exata de Deus causa impacto em nós, causa impacto no mundo. Alguém pode me perguntar, e daí? Que Jesus seja a expressão exata do ser de Deus. E daí? Quais são os impactos dessa realidade? O primeiro impacto que eu gostaria de mostrar para vocês, que causa em nós, é o que Cristo é. Esse é o primeiro impacto. É aquilo o que Ele é. O texto diz: Ele é o resplendor da glória de Deus. Eu fico imaginando que Deus foi tão meticuloso quando revelou o Novo Testamento, que existem algumas palavras que são únicas e que foram usadas uma só vez. Caráter é uma delas, e a outra é essa palavra resplendor. Em toda a Bíblia ela só é usada neste texto, no termo grego. Quando eu falar uma vez só, se você vê uma tradução lá de outra palavra, resplendor, é porque foi traduzido de forma errada. O texto aqui está dizendo que Jesus é o resplendor. Significa a radiância, a refulgência, o reflexo da glória de Deus. Essa palavra jamais poderia ser usada para um ser humano. Nenhum homem pode chegar e falar assim: Ele é o resplendor de Deus. Ela é única. Jesus é o único que teve o privilégio de ter essa palavra dirigindo. Irmãos, porque Ele é o ponto culminante da glória de Deus. Jesus é o melhor que há em Deus e de Deus. Aleluia. Se você acha que a criação é boa, que o mundo é bom, que as coisas são maravilhosas, a melhor coisa de Deus é Jesus. Amém. Ele é o resplendor do que Deus é. É por isso que Paulo, quando está escrevendo em uma das suas cartas, diz que ele se esvaziou de sua glória, assumiu a forma de servo, de homem, e foi à cruz para nos salvar. Deus tomou o melhor dele, Deus pegou o que era melhor nele, Ele pegou o que tinha na sua glória e deu para morrer no nosso lugar. Amém. Ele fez isso. O impacto é aquilo que o que Cristo é. Repita comigo: Ele é o melhor de Deus. Ele é o melhor de Deus. E Ele é o melhor em Deus. Não há nada melhor do que Cristo. Absolutamente nada. E o texto está dizendo justamente isso:
que Ele é o melhor. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você está entregando para aquele que é o melhor. Aleluia. Para aquele que é o resplendor de Deus. O segundo impacto está no texto, que diz que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Sustenta o universo pela palavra do seu poder. Você já parou para pensar que além de Jesus ser o melhor de Deus, Ele é aquele que sustenta o universo com a sua palavra? João capítulo 1, do verso 1 a 3 diz assim: no princípio era o verbo, o Logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu gosto muito do meio evangélico, e quando o meio evangélico enfatiza algumas coisas. Por exemplo, tem muitas igrejas que dizem: nós temos que ouvir a palavra rema, que é a palavra viva de Deus. A Logos é a palavra escrita. Mas eles se esquecem que Jesus é o Logos, e que a palavra rema sai do Logos. Aquela palavra viva de Jesus sai daquilo que Ele é. Ele é a palavra que tem autoridade para governar todas as coisas na face da terra e dirigir todas as coisas. A humanidade se mantém por causa dos propósitos de Deus. Irmãos, a palavra diz que um dia Deus ficou tão chateado com o homem que Ele enviou o dilúvio, salvou uma família e destruiu tudo. E diz a Bíblia que Ele deu uma nova oportunidade. E Jesus agora controla todas as coisas. Se a presença de Jesus fosse tirada da face da terra, essa terra não existiria mais. John Stott escreveu um livro chamado Contra a Cultura Cristã. E nesse livro ele diz que quem ainda salga a terra, que está apodrecida, são os cristãos que levam o nome de Jesus. Que o dia que a igreja subir, isso aqui está condenado. Não vai ter para mais ninguém. Porque a palavra de poder do Senhor Jesus vai ter saído da terra. A humanidade não terá mais o impacto da palavra de Jesus. É Jesus quem sustenta toda a humanidade. Amém, aleluia. O texto diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. O terceiro impacto está no texto que diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, ele purificou o homem do pecado. Com um único propósito: ele está preparando o caráter do novo homem. Paulo entendeu isso perfeitamente quando ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Quando alguém recebe a Cristo como Senhor, os seus pecados são perdoados. Toda a sua desgraça existencial é perdoada. Pastor, o senhor está falando que todo ser humano é ruim? Está escrito: não há um bom sequer.
todos são maus. Todos estão destituídos da glória de Deus. E só através do sangue do Cordeiro é que podem reviver. Queridos, esse impacto é o impacto que muda a nossa realidade, que muda aquilo que nós somos. É impressionante a experiência de algumas pessoas quando aceitam a Jesus. Eu já presenciei inúmeras pessoas que tiveram reações as mais extraordinárias quando receberam a Jesus, quando aceitaram a Jesus. E eu tenho visto pessoas que, quando entregam a vida para Jesus, a vida delas se transforma radicalmente, imediatamente. Tenho visto também pessoas que nasceram dentro da igreja, nunca terem tido uma experiência com Jesus, se acostumarem com o Evangelho. O texto de João conta a história de um homem chamado Nicodemos. Ele era doutor na lei, ele conhecia toda a palavra, e a Bíblia diz que aquele homem chegou de noite, foi escondido para ninguém ver, foi fazer uma visita para Jesus e disse assim: Senhor, como é que eu faço para entrar nos céus? E o Senhor disse: importa-vos nascer de novo. Diz: como é que eu vou nascer de novo? Eu sou velho, tem jeito de ir para o ventre da minha mãe e nascer de novo? O Senhor disse: Nicodemos, você conhece toda a lei, você conhece toda a religião e não sabe o que é nascer de novo? Assim estão muitos que nasceram na casa do Senhor e não sabem o que é o novo nascimento. É por isso que vivem uma mesmice, um evangelho desleixado, sem compromisso, porque não tiveram uma experiência real com o Senhor, de entrega. Jesus é o impacto das nossas vidas. Ele é aquele que vem e entra dentro do nosso coração e produz mudanças. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz assim: quando alguém aceita o Senhor, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mate mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que era um aproveitador não seja mais aproveitador. Capítulo 4, verso 25 em diante, você vai ver isso. Que tipo de impacto o sacrifício de Jesus tem causado em nós? Ah, pastor, então quer dizer que nunca mais eu peco? Não, é por causa dele é que nós somos purificados. Ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, o qual é a propiciação pelos vossos pecados. É o que diz a palavra. Se eu pecar, eu tenho que ir aos pés de Jesus. O quarto impacto é que Ele está sentado à direita do Deus Pai nas alturas. Quer dizer isso? Isso significa que Ele está no controle. Amém. Que Ele tem o governo de todas as coisas e de tudo. E que o mundo inteiro está aos seus pés. Ninguém vai me perguntar: pastor, então por que tem essa bagunça aí? A resposta está lá dada pela filha do Billy Graham. Se alguém quiser ver, é só entrar no YouTube. Depois das Torres Gêmeas, ela deu a resposta. Por que essa tragédia aconteceu?
Vá lá e veja, eu não vou gastar muito tempo aqui falando, mas ela deu uma resposta fantástica. Quinto impacto e último impacto, que é quando nós vamos entrar no caráter. O texto diz: ele é a expressão exata do seu ser. Essa palavra em português, essas duas palavras, expressão exata, foi traduzida do vocábulo grego caráter. Ele é a expressão exata do seu ser. Nós temos aqui um engenheiro mecânico. E algumas peças, para se encaixarem, elas têm que ser feitas com exatidão. O que o texto bíblico está dizendo é que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que Deus é, Jesus é. Porque Ele é a expressão exata de Deus. Todos os atributos que formam o caráter de Deus estão em Jesus. Todos eles. Bondade, misericórdia, amor, tolerância, verdade, justiça, poder, eternidade, santidade, plenitude, tudo que tem em Deus está em Jesus. Isaías, ele tentou palidamente a condensar num versículo o que seria a vida de Jesus e o que Jesus seria. Ele diz assim: o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Irmãos, Isaías só tentou, porque isso aqui que nós lemos ainda não é a exatidão de Deus. Tudo que Deus é, e Jesus é, o caráter dele é exatamente o que Deus é. Através do Evangelho, Jesus, com suas atitudes, revelou todos os atributos do caráter de Deus. Quando você começa a ler os Evangelhos, você vai vendo as realizações de Jesus. É como se ele estivesse refletindo, porque ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é exatamente o que Deus é. Vejam bem, eu vou dar um exemplo. Jesus, quando estava passando pela Samaria, ele foi rejeitado numa cidade. Aí os discípulos se adiantaram e disseram assim: o Senhor quer que a gente mande fogo do céu para destruir e consumir com essas pessoas? E Jesus disse: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluia. Veja como é antagônico o comportamento de Satanás. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e Jesus teve o encontro ali com o diabo revelou o caráter dele. Mateus 4, de 1 a 11, o diabo vira para Jesus e fala assim: se tu és Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo sempre oferece o pior. Ele nunca dá o melhor. Ele diz: você não é Deus? Pega pedras e transforma em pães. O diabo sempre vai oferecer coisas ruins. Existem grupos no Brasil especializados a oferecer coisas ruins em nome de uma divindade. Você quer que eu desmanche o seu casamento? Você quer que os negócios do seu concorrente vá à falência? Faça uma oferenda. Porque essa é a prática do diabo. É oferecer
o que é o pior. Quando Jesus falou para ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, o diabo se irritou, falou o seguinte: ok, sobe naquele pináculo, pula, dê ordem aos teus anjos para que eles te carreguem, porque o diabo sempre vai desejar o mal. O desejo dele é que Jesus se espatifasse lá no chão, e a sua glória fosse terrena, limitada. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o diabo, ele é insistente, e ele associa poderes como sendo resultado de bênçãos. E ele diz: se você se prostrar aos meus pés, Jesus, tudo o que você está vendo será teu. Ou seja, o seu referencial é material. Ele diz assim: tem uma conta para pagar. Sabe o que Jesus fez com as nossas contas? O apóstolo Paulo disse que a dívida que nós tínhamos, ele com o seu sangue pagou. O nosso referencial é a expressão exata do ser de Deus. O nosso referencial não são as coisas. O nosso referencial é o caráter de Deus. Quando alguém te falar caráter, lembre-se disso. Caráter significa expressão exata do ser de Deus. O caráter do diabo é de orgulho, de mesquinhez, de maldade. A parábola do samaritano relata o caráter que nós precisamos ter. O caráter de Jesus. Não é o caráter de um religioso que vê um maltrapilho e diz: não tenho tempo para você. Não é o caráter daquele que gosta de estar nos holofotes cantando, e quando vem alguém necessitado diz: não é esse. Queridos, como é que o caráter de Jesus tem nos impactado? Aquilo que Ele é, sendo o resplendor da glória de Deus. Aquilo que Ele é, sendo a expressão exata de Deus. Aquilo que Deus fez enviando a Ele para morrer no nosso lugar. É isso que nós nos lembramos no Natal. No Natal nós entendemos isso, que estamos comemorando o aniversário de nascimento daquele que é a expressão exata do ser de Deus. Tudo o que Deus é, Jesus é. Filipe, quando os discípulos estavam lá em João 14, Jesus começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, vou-lo teria dito. E aí um vira e fala assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz assim: Filipe, há tanto tempo estou convosco e perguntas-me: mostra meu Pai.
Mas essa conversa entre os discípulos no livro de João vai aborrecendo a Jesus. E aí chega num determinado momento, ele diz assim: chega, eu e o Pai somos um. Eu sou a expressão exata de Deus. Você tem essa compreensão? Quando você chegar na noite de Natal, você vai entender que nasceu naquela data hipotética aquele que veio te salvar, te curar das suas enfermidades, te dar o privilégio de ser feito filho de Deus. Você crê? Repita comigo: Ele é a expressão exata de Deus. Amém. Guarde bem essa palavra. Expressão exata significa caráter. Ele é o caráter de Deus. Essa palavra não é para brincar por aí com ela. Fulano tem um bom caráter, ciclano tem um bom caráter. O apóstolo Paulo, ele dizia que nós devemos continuar firmes, edificando-nos até sermos varões perfeitos, prosseguindo. Não pare, meu irmão. Não diga assim: eu estou satisfeito com a minha vida espiritual. Queira mais amanhã. Queira mais amanhã. Se encharque da graça de Deus. Fazendo só uma analogia para encerrarmos. Quantos trabalham na construção aqui, irmão? Só temos aqui uns 5 só. Pega a mão aí, todo mundo, gente. Cadê a sua? A minha está aqui, levantada. Amanhã de manhã, o que você vai fazer com o seu trailer, meu irmão? Carregar? Não, você não. Mas quem é que vai carregar o trailer amanhã de material para trabalhar? Você pode ir para o seu trabalho com as suas ferramentas sem o material? Não. E amanhã você vai carregar a sua vida espiritual como? Só tem 2 formas: leitura da palavra e oração. Se você não carregar-se ou se autocarregar com a palavra e com a oração, não tem jeito. Fique em pé, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por causa da tua palavra, que diz que Jesus é a expressão exata do seu ser. E quando louvamos a Jesus, estamos louvando ao Senhor. Ó Deus, glorificado seja o teu santo nome. Abençoa-nos para que o nosso caráter seja formado em Cristo, para a glória do teu próprio nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.